Prontinho, pode começar. Bom, boa tarde a todos, né? Bem-vindos mais uma vez ao terceiro e último encontro, né? Dos nossos 3 encontros aí. Segurança na armazenagem, manuseio e transporte de produtos perigosos, né? Que é algo muito importante que a gente vê, né? A gente falou ao longo desses 3 encontros, né? E não vai ser diferente hoje, sobre o manuseio, né? As formas de como manusear o produto perigoso, né? O transporte, né? Toda a problemática envolvida no que tange ao transporte ali, né? O GPI correto, né? Como se transportar correto, né? A legislação por detrás daquilo ali, principalmente caminhões, né? Na rodovia, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? Sobre aquelas pictografias, aquelas placas, né? De sinalização, a qual os caminhões têm que ter, né? Por legislação, informando o número do produto químico ali, a gente vai ver que há 2 números, 2 sequências de numeração, né? Uma numeração que faz a referência ali, a menção ao produto químico, né? E outra numeração internacional pela ONU também, né? Falando de qual produto químico aquele transporte, né? Aquela numeração se refere. Então, é algo assim que chama a nossa atenção, né? Eu garanto que depois da aula de hoje, né? Terceiro e último encontro, depois da aula como um todo, a gente vai ver esses caminhões rodando na rodovia e já olhar com outros olhos, né? Falar, ó, aquele caminhão ali está transportando, sei lá, produto inflamável, né? A numeração dele é 3336, né? Que é inflamável. A gente vai ver com mais detalhes isso mais na frente, né? Na aula de hoje, mas a gente vai olhar com outros olhos, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos à nossa última aula. E para não perder o costume, né, vamos voltar, né, fazer aquela breve reflexão da aula anterior, da aula 2. Mas eu não vou falar a aula toda, pessoal, né? Até para não ficar maçante, cansativo e tudo mais, né? A gente vai só revê-la rapidamente e entrar num novo assunto hoje, né? Lembrando, assim, que todos os assuntos são uma continuidade, né, das aulas anteriores. Então vamos lá, vou capturar vocês. Olivia, só confirma para mim mais uma vez, por gentileza, se você consegue ver os slides. Só um minutinho, tá carregando. Sim, consigo ver perfeitamente. Obrigado. Então, pessoal, vamos dar só uma breve recapitulada na aula passada, porque a gente viu alguns conceitos, definições, né, ponto de fulgor, né, inflamabilidade, esses pequenos conceitos que intrinsecamente estão ligados, né, à matéria. Só um momento. Bom, manuseio de transportes perigosos, né? Até então a gente viu o que envolve, né? Muita coisa, né? A gente veio falar de treinamento o tempo inteiro, né? Capacitar os trabalhadores para compreender as fichas de informação de segurança dos produtos químicos, né? Que até então eram as FISPs, né? Agora, por sinal não, por atualização, que faz parte do sistema globalmente harmonizado, ficou a FDS, Ficha de Dados de Segurança, né, que é essa atualização da FISP, né? Então, o tempo inteiro a gente fala de treinamento, fala de equipamentos e ferramentas, né, utilizar equipamentos adequados, como bombas de transferência de líquidos, e ferramentas antifaíscas e tudo mais, né? Então, esse tempo todo, pessoal, parece ser meio maçante a aula, mas o tempo inteiro a gente vai ver, né, e vai rever conceitos aí de transporte, manuseio, né, e uso de EPI, para tudo, pessoal. Evitar explosões, né, minimizar o tempo de explosão direta e trabalhar em áreas bem ventiladas. Descarte correto, respeitar as normas ambientais para descarte de resíduos perigosos, né, enfim, utilizando empresas licenciadas. Acho que eu já falei, né, pelo menos na última aula, que eu tive uma vez um pequeno problema, né, referente ao descarte de óleo, né, não vou entrar no mérito mais não, mas se vocês reverem as aulas passadas, vocês vão recordar eu falando disso aí, né, que principalmente empresa licenciada, pessoal, é um ponto muito crítico isso aqui, né, porque se a gente fazer errado, né, entra como coautor da ação, né, então a gente acaba sofrendo sanções legais também. Impacto do uso inadequado de produtos perigosos, ó, para a saúde, intoxicações, queimaduras, etc., né, das mais diversas e variadas, né, doenças e problemas de saúde em geral.
para o meio ambiente, contaminação de solos, águas subterrâneas, atmosferas, né? E inúmeros lençóis freáticos, né? E por aí vai. Para a segurança, riscos de explosões, incêndios, acidentes, e por aí vai também, pessoal. Então, vocês veem que é uma coisa muito crítica, né? Envolvendo o transporte. Os produtos perigosos são essenciais em muitas atividades, né? A gente comentou disso, e quem dá conta, né, no mundo moderno hoje, não tem como não usar produtos perigosos, né? Mas é se fazer cumprir, pessoal, principalmente no que tange a legislação NR20, né, que é líquidos inflamáveis, né, segurança inflamáveis e combustíveis, e NR11, né, transportes e armazenamentos. A gente falou que ambas se complementam, né, às vezes uma toca na outra ali, mas no mais é isso, pessoal, é procurar fazer o devido descarte, né, o correto, né, o local correto, o manuseio correto, né, e o transporte principalmente correto. Só depende da gente. Medidas de segurança. São os primeiros cuidados necessários a serem observados quando a equipe de atendimento chega ao local, né, do acidente ou vazamento. Na aula 1, pessoal, eu comentei com vocês, né, a respeito de uma simulação. Deixei o link para vocês, né, se vocês voltarem lá na primeira aula, vocês vão ver que faz todo sentido aí, né, as tratativas de como é que se procede em casos de acidente com derramamento de produto perigoso, né, uma simulação feita por uma concessionária de rodovia, se eu não me engano, de São Paulo. O vídeo tem 14 minutos. E aí mostra essa dinâmica, como é que é o primeiro atendimento, né? Como que tem que ser atendimento, né? Quem que deve ficar no ponto crítico ali, né? A gente chama zona quente, quem não deve ficar na zona quente, né? Como é que é a problemática por detrás disso? Normalmente tem vítimas, como é que dá esse tratamento às vítimas, né? Então é algo assim, bem delicado de se ver, né? Então, bem delicado de se ver e de participar, né, por assim dizer, né? Então, requer todo um conhecimento, toda uma ação, né, a ser tomada no momento de um desastre desse. Então, se vocês não viram esse vídeo, recomendo vocês a verem, né, porque, assim, vai abrir o leque de conhecimento de vocês, né, e tal como eu falei um pouquinho mais cedo aí, vocês vão ver o transporte rodoviário, principalmente produtos perigosos, de outras formas, né, vocês vão ver que tem uma legislação por detrás daquilo ali, né, tem uma maneira de ser, né, tem toda uma legislação por detrás daquilo ali, né, então, é bem legal isso aí, né, só vem complementar o conhecimento de vocês. Risco ao fogo. Ações a serem tomadas quando o produto entra em combustão. São recomendações quanto ao tipo de agentes extintores a serem usados, né? Então, aí a gente tem os tipos de extintores, A, B, C, D, né? Para mais variadas classes de tipos, né? De combustíveis ali, de materiais combustíveis. O comportamento do produto no fogo, né? Descreve o comportamento característico do produto, no caso de aumentar significativamente o seu perigo em situações de fogo. Dá um exemplo aqui, ó. Formação de fumaças densas, etc, etc. Produtos perigosos de reação de combustão. São descritos nos casos em que a decomposição do produto gera gases tóxicos ou irritantes. Agentes de extinção, né, deu exemplo aqui para a gente, não podem ser usados, né, em detrimento ao tipo de extintor, água. Não pode ser usado em incêndio de classe B ou C, né? Lembrando ali que é o que? B ou C, pessoal? Líquidos inflamáveis, né, que geralmente óleo de cozinha, ou C, componente elétrico ali, né, parte de eletricidade, o C. E espuma não deve ser usada em incêndio de classe C ou D, também é outro exemplo. Limite de inflamabilidade, né, traz os limites aqui para a gente, superior, né, e inferior. Lembrando que tem uma nuance aí, a mistura está muito rica, que não explode, né, e a mistura está muito pobre também, que não explode. A gente definiu alguns conceitos, né, ponto de fulgor, né, que é a menor temperatura no líquido combustível inflamável, despejo de vapores em quantidades suficientes que a mistura vapor A logo acima, né, da superfície propaga uma chama a partir de uma fonte de ignição, né. Então, o exemplo aqui para a gente, né, que é um fogo aqui, a gente chegou com uma chama externa, né, então, a menor temperatura que ele vai se exigir, né, que ele vai ter essa exigência, no caso do experimento aqui, para que se propague, né, uma fonte, né, de ignição aqui no caso. Ou seja, a temperatura de ignição, né, tem algumas definições para a gente, taxa de queima, taxa de evaporação. Não vou ler, pessoal, né, porque assim, foi da aula passada, a gente está só
dando uma recapitulada aqui. Da NFPA, né? National Fire Protection Association, né? O sistema recomendado para identificação de perigo de produtos perigosos de fogo e materiais. Dá uma classificação aqui para a gente também. Perigos à saúde. A probabilidade do material causar direta ou indiretamente ferimentos ou danos. Graus de perigo, né? Que a apostila traz para a gente também toda uma nuance de gás, né? De vapores. Materiais que, sob condições de emergência, podem causar ferimentos ou danos, né? Sérios permanentes. Pós-névoas, cujo a concentração é 50, né? E 50, por que 50, pessoal? A gente falou na aula passada, né? Porque é 50% da fatalidade, né? Ou seja, no espaço amostral tomado ali para fazer esse experimento, então 50% é danoso, né? Vai causar o óbito, 50% não. Então, por isso esse CL é 50. Materiais cujas condições de emergência podem causar capacidade temporária ou sequelas. Ó. Ele traz uma série também, né? Quanto à sua toxicidade, né? Quanto a sua mistura ali, praticamente. Materiais que, sob condições de emergência, podem causar irritação significativa. E traz uma série também, pessoal. Perigo quanto à inflamabilidade, né? Graus de perigo devem ser classificados quanto à susceptibilidade do material ao fogo, como segue, né? E dá exemplos aqui para a gente. Ó. Materiais que não vaporizar rapidamente, gases inflamáveis, materiais criogênicos inflamáveis, né? Líquidos sólidos que podem ignizar, né? Ou seja, incendiar sob praticamente todas as condições de temperatura. Uma série de materiais também para a gente, né? Com seus pontos de ignição, vamos falar assim, né? Com suas temperaturas. Perigos contra a instabilidade, né? Reatividade. Então, é um material estável, é aquele que pode reagir violentamente com a água. Aqui dá um exemplo para a gente também. Ó. Graus de perigo, né? Devem ser classificados de acordo com a facilidade, a taxa de quantidade de energia liberada. Mais definições para a gente, né? Bom, isso aí foi a aula passada, pessoal. Hoje a gente vai continuar nessa terceira matéria e fechar essa matéria, né? Mas a gente vai ver também um pouco de legislação, né, aplicada ao transporte, né, como a gente tem visto, né, até agora. A gente vai falar um pouquinho de cargas perigosas, né, dessa legislação, manual de atendimento, né, o que se fazer quando se depara com um acidente assim, né, tal qual eu comentei do vídeo aí para vocês, se vocês verem o vídeo, dá para ter uma noção boa, né, de como é que é na prática essas simulações, né, porque na realidade são simulações feitas por essa em específico, essa concessionária de rodovia que eu mostrei para vocês, que está no vídeo aí, né, vocês vão ter ideia de como é que é o agir, né, numa zona crítica ali, né, como é que é o atendimento às vítimas, como é que é feito o combate ao material danoso, né, material perigoso que tenha tido derramamento na pista, né, como é que é essa problemática, como é que é a resolução disso tudo. A gente vai falar também, né, comentar um pouquinho também da identificação desses caminhões, né, tal qual eu comentei que a gente vai enxergar os caminhões na rodovia com outros olhos, né, essa questão dessas pictografias, dessas numerações, né, e tudo mais. E é isso, pessoal, vamos começar então. Cargas perigosas, vamos pela definição. Toda e qualquer substância que, dadas as suas características físicas e químicas, possam oferecer, quando em transporte, risco à segurança pública, saúde e às pessoas no meio ambiente. Então, a gente vê que não é tão somente a quem está próximo, né? Tal qual a gente está comentando aí na rodovia, estou perto de um caminhão, né? Transporte de produto químico. Tem o risco? Tem risco sim, pessoal, tudo tem risco, né? Mas a gente vai enxergar que por detrás daquilo ali tem toda uma legislação que abarca, né, aquele transporte, que ele deve ser realizado de maneira adequada, que tem que ter sinalização, o caminhão deve estar preparado, que tem que ter EPI no caminhão, que o motorista tem que estar treinado também. Então, uma série de contrapontos, né, que para suprir aqueles riscos ali, né, ou seja, para tentar mitigar aquilo ali.
Então, uma série de nuances, né, que a gente vê por detrás, né? Tão somente o caminhão sair na rodovia ali, né? Mas a gente vê que o risco não tão somente do produto químico em si, né? Mas como a apostila traz para a gente aqui, ó, riscos das pessoas, ao meio ambiente, né? Porque se tiver algum derramamento daquele produto químico na pista, que ele pode, de repente, parar no lençol freático, né? Se não houver contenção daquele produto ali, né? Ele vai parar no meio ambiente, enfim. Então, todos, né, saem perdendo. Então, a gente vê que o risco é da maneira geral, né? Não tão somente, né? De estar próximo do produto químico em si, mas o risco é geral. Uh, número de risco. Os números que indicam o tipo de intensidade do risco, né, são formados por 2 ou 3 algarismos. A importância do risco é registrada da esquerda para a direita. A gente vai falar, né, um pouquinho mais na frente disso aí, para ficar mais claro, né? Mas, por exemplo, a gente vê um caminhão com a plaquinha lá, né, vê que é produto perigoso. 336, que a gente vai falar esse exemplo. Ah, Franklin, o que é o 336? Ali indica que o produto é inflamável, né? E a repetição no número 3 indica que ele é altamente inflamável. E o 6 indica ali que ele é tóxico também, né? Então, é esse conjunto de números, né, que indicam para a gente o que é o produto, né, e o quão perigoso ele é. Então, vamos lá, ó. Apostila mostra aqui para a gente, ó. Número 2, ó. Emissão de gás devido à pressão e reação. Deixa eu voltar aqui. Isso. Achei que tinha pulado algum aqui, mas não pulei, não. Número 3, ó. Inflamabilidade de líquidos, vapores e gás, né? Ou líquidos sujeitos ao autoaquecimento. O exemplo que a gente vai ver e vai falar, né? 336. Inflamabilidade de sólidos. O 4, inflamabilidade de sólidos ou sujeito ao autoaquecimento. Número 5, efeito oxidante, favorece o incêndio. O 6, toxicidade, né? Nosso exemplo, 336 aí. O 7, radioatividade. O 8, corrosividade. O 9, risco de violenta reação espontânea. Ah, então vamos, né, para facilitar, tal qual a apostila mostra para a gente aqui, para ficar mais fácil. A letra X, antes do algarismo, significa o quê? Que ele tem uma reação alta com a água, né? Que ele é perigoso de reação com a água. A letra A, né? A repetição de um número indica, em geral, o aumento da intensidade daquele risco específico. Tal como a gente comentou agora, 336. A gente voltar e lembrar, o 3 é o quê? Inflamável. Então, 3 significa o quê? Que ele é muito inflamável, que tem uma intensidade alta, né, de inflamabilidade. A apostila traz os exemplos para a gente, ó, e fala, ó, quando ele não for número repetido, quando for um número sozinho, vai ter um zero antes, ó. Pode ser adequado indicado por um número, né, que será seguido por um zero. Por exemplo, número, vamos pensar em número, é, vai lá, 35, né? Então, não tem outro número antes, né? Então, devido seu grau do produto ali, né? Devido à característica do produto. Então, seria 0,35, né? Por exemplo. E aqui a apostila traz outras combinações para a gente, né? Especiais, traz outros exemplos para a gente. Ó. As combinações de números a seguir têm significado especial. 22, no caso 222, né, não 22. A gente vai ver que a gente lê esse também é da esquerda para a direita, mas a gente lê número por número, não o número inteiro, pessoal. Nesses exemplos mostrados aqui, ó, 222, 323, 333, 362, X362, significa o quê? Que ele tem uma reação com a água, né? Tal qual a apostila traz para a gente aqui, uma relação perigosa com a água, 3, inflamável, o 6, a toxicidade, e o 2. O 2 é o quê? Vamos recordar aqui, o 2, emissão de gás, né? Pressão e reação. Então, tudo isso indica essa numeração X362. 382, X382, 423, 44, 462 e assim por diante. Então, vamos ver a relação aqui, ó. 20, gás inerte. 22, gás refrigerado. 223, gás inflamável.
225, gás oxidante, por aí e assim por diante, pessoal. 26, gás tóxico. 265, gás tóxico oxidante, favorecendo incêndios. 286, gás corrosivo tóxico. 323, líquido inflamável que reage com água, desprendendo gases inflamáveis. Ah, Franklin, mas poderia ter um X aqui para falar que ele é que ele é muito perigoso a água? Poderia sim, né? Apesar de a numeração já falar isso, mas poderia sim. Algum exemplo aqui, ó. Líquido inflamável que reage perigosamente com a água. Então, X, né? X significa o quê? Significa que ele é muito perigoso com a água. Aí o resto da numeração, né, indica isso. 333, líquido pirofórico. X333, líquido pirofórico, que reage perigosamente com a água. 336, líquido muito inflamável. 338, líquido muito inflamável, corrosivo. X338, muito inflamável, corrosivo, que reage perigosamente com a água. 339, líquido muito inflamável, sujeito a violenta reação espontânea. 36, líquido sujeito a autoaquecimento. 362, e assim por diante. Ó. 48, sólido inflamável. Sólido corrosivo, que reage com água. 482, desprendendo gases inflamáveis. 50, produto oxidante. E assim por diante. Produto oxidante, produto tóxico nocivo. 60. Não vou ler tudo, pessoal, para não ficar, como diz, né, chato, porque ler por ler todo mundo lê, né? Acho que vocês já entenderam a ideia. 7,5, material radioativo tóxico. 80, produto corrosivo. X839, produto corrosivo inflamável. 85, produto corrosivo oxidante, favorecendo incêndios. X88, produto corrosivo que reage violentamente, que reage perigosamente à água. Enfim. 886, 90, 90, produtos perigosos diversos. Aqui está um exemplo, conforme a gente comentou, do 336, que é inflamável, né? Que é muito inflamável e tóxico. E que nesse exemplo para a gente, ó, ele está transportando, né? O rótulo, o pictograma fala aqui para a gente, ó, que é um líquido combustível. Então, tem duas numerações presentes aqui, ó. Número de risco, 336, e essa numeração, né, que é internacional, da ONU, né, que faz parte, né, do painel de segurança aqui. Alguém perguntou alguma coisa? Só voltar aqui. Não, né? Tranquilo. Então, é isso que eu comentei com vocês. A gente vai ver os caminhões na rodovia com outros olhos agora, né? Garanto que vocês já vão ver e falar, ó, aquilo ali está transportando, sei lá, líquido inflamável, aquilo ali é óleo diesel, né? Por assim dizer, pela numeração aqui, aquilo ali é assim assado. Então a gente já vai ver com outros olhos isso aí. Legislação e transporte de produtos perigosos, pessoal. Conforme a gente comentou, tudo por detrás tem uma legislação ali, né? Tem um porquê e um para quê daquele ali. Então, segundo essa portaria aqui de 97, né? É que fala do transporte rodoviários para a gente, ó. Ah, e é isso. Tem umas atribuições também, pessoal, ó. É, segundo esse decreto 98.973, né, de fevereiro de 90. Não vou ler, pessoal, para não ficar chato, maçante com legislação, tá? Só para vocês saberem que tem, né, e tudo tem uma diretriz por detrás daquilo ali. Então, parágrafo 1º, aprovar anexas, instruções complementares, regulamentos dos transportes rodoviários. Parágrafo 2º, conceder os seguintes prazos para entrada em vigor das disposições referentes aos padrões de desempenho fixados para embalagem, e por aí vai. Bom, produtos perigosos, ó. Produtos perigosos. A avaliação da cena é a primeira etapa essencial no atendimento pré-hospitalar.
resgate e salvamento. Isso aí, pessoal, vocês conseguem visualizar esse quadro, né? Assim, de um acidente, de alguma coisa assim. Tudo isso naquele primeiro vídeo que a gente comentou na primeira aula que eu deixei para vocês, né? Que é essa simulação da rodovia, que eu falei para vocês. Então, ali vocês vão ver a simulação de um acidente grave envolvendo vítima, né, e tendo derramamento de produto perigoso, né? Como é que é a ação dos socorristas? Quem deve ficar no que a gente chama de zona quente ali, né? Como é que faz no primeiro atendimento, né? Como é que é formado o quadro de atendimento? Como é que é a separação das vítimas, né? Como é que é a avaliação do produto químico, né? Quem que vai mexer naquele produto químico? Então, para tudo isso, levantam-se cenários e tem essas simulações. Então, se vocês verem aquela simulação, né, fica fácil, né, o entendimento do que a postura quer falar, né, do que ela está mostrando para a gente aqui, né. Então, a primeira etapa, né, é atendimento pré-hospitalar, resgate e salvamento. Antes de interagir com a vítima, o socorrista deve verificar riscos, garantir a segurança e utilizar as EPIs adequadas. Isso é óbvio, né, pessoal? Porque, assim, a gente nunca, né, deve colocar a vida da gente em risco, em detrimento de salvar outras pessoas. Para isso, o pessoal apto a fazer isso, eles já colocam a vida deles em risco, mas um risco controlado. Eles sabem o que estão fazendo, né? Eles estão treinados, são capacitados para aquilo ali. Então, se vocês verem as simulações de como é que é feita, né? O que eles olham, o que é averiguado, vocês vão ver que são profissionais envolvidos ali. E é basicamente isso aqui, pessoal. O conhecimento sobre produtos perigosos é crucial, e é crucial mesmo, pessoal, porque na ânsia de salvar uma pessoa, na ânsia de tirar as pessoas das ferragens, na ânsia de tentar conter um vazamento ali, eu posso acabar, né, me fatalizando também, eu posso acabar sendo outra vítima. Acidentes com esses produtos podem causar impactos severos, e causam mesmo, né, tornando essencial que equipes de resgate conheçam as normas e procedimentos adequados. Para auxiliar nesses atendimentos, a ABQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, criou em 94 esse manual aqui, pessoal. Esse manual, ele é pago, né? E assim, eu não achei para colocar para vocês gratuitamente, né? Falando assim, não achei na internet. Mas eu achei essa coletânea que vocês podem entrar e olhar no coletânea de manuais do Corpo de Bombeiros, que ela é baseada nessa ABQUIM, sabe? Ela é baseada na ABQ, na Associação Brasileira da Indústria Química. Então, é um compilado, né, de normas e procedimentos de resgate a produtos, de resgate, né, acidentes a produtos perigosos ali. Então, se eu não me engano, dá 240 páginas ali de prática, pessoal, de como é que você tem que fazer, né, de como é que é o trabalho dos bombeiros na prática ali. Recomendo aos senhores dar uma olhada depois, né, a título assim, de enriquecer o conteúdo, né, de buscar mais informações, né? Porque nunca se sabe, né? A gente vive viajando para baixo, para cima, né? E numa dessa a gente passa por alguma coisa ali, por alguma página interessante, e aquele minuto de atenção que a gente reter, que a gente lê aquilo ali, né? Pode salvar a vida da gente aí, ou a vida do próximo. Então, segundo o manual, ele traz algumas observações para a gente, ó. Então, vamos ver o que ele traz, ó. Sequência do local, chegando ao sequência do atendimento, né? Então, como é que tem que ser o atendimento? Chegando ao local, mantenha a distância segura, não seja mais uma vítima, gente. O que a gente falou nisso aí. Normalmente é o pessoal treinado, capacitado para isso, para o primeiro combate ali. Permanecer de costas para o vento para evitar a inalação de fumaça, vapores ou gases. Identifique o produto. Ó. Consulte os painéis de segurança, rótulos de risco, nota fiscal e páginas amarelas do manual. Isola a área. Afaste os curiosos e consulte o guia laranja correspondente e páginas verdes se necessário. Evacue a área comprometida. Decida sobre a sua entrada no local. Isso aqui, pessoal, essa decisão é séria, seríssima, tá? Isso aqui pode levar, como se diz, a gente a se tornar mais uma vítima. O que é o correto? A gente sinalizar, a gente não tem treinamento, não dá para entrar, não faça. Não faça porque é uma vítima potencial, certo? Então a gente nunca deve arriscar a nossa vida, né? Sem a certeza daquilo ali, sem saber o que está fazendo. Então, a gente tem que ir só até medida do conhecimento da gente, dos esforços da gente.
Ah, Fran, então não devo parar para prestar um socorro? Deve fazer sim, deve fazê-lo. Mas com consciência, pessoal. A palavra é essa, consciência, né, e saber o que está fazendo. Verifique EPIs necessários, verifique sua própria capacitação para a ação, não arrisque sua segurança, nunca toque no produto derramado, nem ande sobre os mesmos. Isso aqui é tudo, pessoal, que a gente está falando. Mais uma vez, eu vou falar que naquele vídeo lá da primeira aula de simulação, a gente tem um panorama muito legal, tem uma visão, como eu costumo falar, 360 disso aqui, né, de como é que envolve a problemática disso aqui, né. Sugestão aí para quem não viu, né, veja o vídeo que vocês vão, né, ver isso aqui de uma outra forma, mais abrangente, eu quero falar, uma visão mais holística da situação, né, ver como é que é o caos gerado e como é que é o tratativo daquele caos ali. Identificando a carga e sua periculosidade. Ó. Os veículos que rodam pelas estradas brasileiras, transportando produtos perigosos, devem obrigatoriamente ostentar painéis e rótulos bem visíveis, indicando que carregue o perigo inerente a esse material. É o que a gente comentou dos pictogramas ali, né? A gente vê o caminhão ali, a gente vê a plaquinha que ele tá ostentando ali. Muito comum a gente ver líquidos inflamáveis, acho que é o que eu mais vejo, mas também tem outros tipos de pictogramas, outros tipos de placas ali. Por exemplo, no material corrosivo. Quem nunca viu aquela mãozinha, né? E pingando alguma coisa na mãozinha, um desenho, corroendo a mãozinha. Aquilo ali indica para a gente é o quê? Que é corrosivo. Vamos dizer um exemplo aqui que a postura traz para a gente. Ó. Novamente, né, o líquido inflamável, esse pictograma aqui, essa plaquinha, né, líquido inflamável, tá aqui o foguinho, né, característico do exemplo aqui da placa, né. Isso aqui é padrão, viu, pessoal? É dessa forma aqui que aparece. Número de risco, né, lembrando que é 336, vocês lembram aqui que é o 336 é inflamabilidade, né? Então quer dizer o quê? Inflamabilidade de líquidos, vapores e gás ou líquidos sujeito a autoaquecimento. Então, repetir um 3. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o risco é maior, né, dessa inflamabilidade. Então, vamos falar assim que é um risco aumentado. 336, inflamável, né? 2, 3. E o 6 significa a toxicidade dele. Então, já não basta ele ser inflamável, ele é tóxico também. E esse número aqui embaixo, né? Número ONU, que é um número padrão, né, da classificação internacional da ONU, né? Que dá essas diretrizes para esse tipo de material, vamos falar assim. Então, como a gente falou, tudo tem sua legislação por detrás, né, e não seria diferente, pessoal, no quesito aqui do painel de segurança, dessas plaquinhas aqui. É por padrão também, ó. Ela tem que ser exatamente assim, ó. O painel de segurança tem cor laranja, né, número preto em forma retangular, com 30 centímetros de altura por 40, né, e é desse jeito, pessoal, ele é padrão assim. Número de risco, ó. Vamos falar dos números individuais, né, agora. Cabe ressaltar que o número de risco não deve ser lido como uma só unidade, como a gente comentou, 336, depois te traz para a gente, ó. Ele deve ser parte a parte, número a número. Por quê? Um número significa uma substância, né, uma periculosidade, enfim, cada número é uma substância. Por isso que não deve, né, ser lido na íntegra. Então vamos ao exemplo de novo, que a apostila traz para a gente, ó. Primeiro algarismo significa, ó, primeiro algarismo, né? Número significado. O 2, gás. O 3, líquido inflamável. O 4, sólido inflamável. O 5, substâncias oxidantes, né? O 6, substâncias tóxicas. O 7, substância radioativa. O 8, substância corrosiva. Segundo algarismo. Segundo e terceiro algarismo significa o 0, ausência de risco, né? Um explosivo. Lembrando, pessoal, que a postura traz aqui para a gente, né? Se vocês voltarem nos slides, ela comentou que quando for um número menor, né, ele vai ser um número antecedido de zero. Por exemplo, é o número 3, né? Então, ele nunca vai vir só o número 3, vai vir 0 e 3. O 0, né? Retomando aqui, é o 0, ausência de risco. Um explosivo. 2 emana gases. 3 inflamável. 5 oxidante. 6 tóxico.
7 radioativo, 8 corrosivo, né, e 9 perigoso, né, e reação violenta por decomposição. Vamos ao exemplo aqui para a gente, ó. Dessa forma, a primeira tabela relativa ao primeiro algarismo apresenta o risco principal do produto. Ó. A segunda tabela é relativa ao risco subsidiário. Os painéis de segurança podem apresentar 2 ou 3 números. A presença do X, né, que a gente já viu, que indica ali uma reação, né, perigosa com a água. Aqui traz o exemplo para a gente. Ó. X, né, 423, que é o número de risco, né, e 1428, que é o número da ONU. Então, vamos ler, né, o que esse número significa. O X, perigoso quando molhado, né, o 4, sólido inflamável, o 2, emana gases, o 3, inflamável. E o número da ONU, né, é 1428, ou seja, o sólido aqui, segundo a classificação da tabela da ONU. Bom, vamos falar do número da ONU, então. Como já foi dito, o número da ONU identifica o produto de acordo com a extensa tabela. Aqui a gente vai ver, pessoal, na apostila não tem, né, por isso, assim, a apostila não traz, por isso que eu falo para vocês pegar os slides que eu passo aqui, né, apesar de ser o mesmo slide, tudo que está na apostila eu coloco nos slides, né, mas eu acrescento para ficar assim, uma coisa mais rica, né, para ficar uma coisa de maior acervo, né, para se dizer assim, para se melhor estudar. Vocês olhem, né, a apostila e olhem os slides também, até para ter contrapontos e ver alguma coisa, né, às vezes tem alguma coisa fora, né, apesar de que a gente olha isso aqui, né, e procura fazer um pente fino, mas para vocês verem que tem muito, às vezes tem coisa que não tem na apostila e tem nos slides, né, a título assim de deixar o conteúdo mais rico, né. Então eu peço que vocês olhem os dois. Então, o número da ONU aqui, mais exemplo, né, 1561, né, 1561, trióxido de arsênio, 1466, nitrato férrico, 1322 e por aí vai. Bom, aqui, pessoal, é só alguns exemplos baseados naquela classificação da ONU. A gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui também. A ONU classifica os materiais perigosos ali em 9 classes, certo? Então, segundo essa tabela, até faz parte, né, da composição, essas numerações que a ONU traz para a gente, essas diretrizes, certo? As diretrizes internacionais. Então, classe 1, né, explosivos. O N, né, 0012. Cartuchos de armas pequenas, ó. Isso aqui é alguns, tá, pessoal? Não são todos, não, porque a tabela é grande. Isso aqui só segundo as classes de produtos perigosos delas. Classe 2, o gás, ó. 1005, amônia anidra, e por aí vai. Ó. Classe 3, líquidos inflamáveis. 1170, etanol. Franklin, onde é que tiraram o número da ONU? Tiraram daqui, pessoal. Tiraram da tabela, né, da classificação que a ONU tem. Classe 4, ó, sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontânea. Nifraleno, 1307. 1350, enxofre, e por aí vai. Classe 5, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. 1510, 1510. Permanganato de potássio, nitrato de cálcio, 1475. E por aí vai, né? Então, trouxe aqui só, né, alguns exemplos, né, que compõem essa classe da ONU, né, de onde ela tira essa numeração dela. Vou pegar só mais uma aqui, ó. Classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. Ó. 1845, dióxido de carbono sólido, né? Gelo seco. 3077, substância perigosa para o ambiente, né? Estado sólido. E por aí vai. Rótulo de risco. O rótulo de risco tem um formato de losango e traz informações sobre o produto. A classificação dos produtos perigosos no Brasil para efeito de transporte é determinada pela portaria, conforme a gente falou, né? Tudo tem um porquê, um para quê, né? Tudo tem uma diretriz por detrás daquilo ali, né? Então, a gente
vê um caminhão na rodovia com produto perigoso, né? Agora vocês sabem, né? Vocês têm conhecimento, têm essa noção, mas a gente vê que por detrás daquilo ali tem um treinamento, né? Tem um EPI que o motorista é, é obrigado a carregar, né? Tem toda a documentação, né? Tem as certificações, então aquilo ali não é meramente por acaso. Conforme a portaria 291, os produtos perigosos são divididos segundo os parâmetros da ONU em 9 classes. E quais classes são essas, pessoal? Quais classes são? As classes que a gente acabou de ver aqui, ó. São as mesmas classes, ó. Vamos a elas, então. Ó, agora aqui é mais estratificado, né? Tem uma visão maior aqui, mas é a mesma coisa, ó. Classe 1, explosivos, ó. Subclasses. 1.1, substâncias e artefatos com riscos de explosão em massa. Subclasse 1.2, substâncias e artefatos com risco de projeção. 1.3, subclasse e artefatos com risco de predominância em fogo, e por aí vai. Ó. Classe 2, ó, suas subclasses. 2.1, classe dos inflamáveis. 2.3, classes tóxicos por inalação. Classe 3, líquidos inflamáveis. Classe 4, sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão, né, e assim por diante. Subclasses 4.3, ó. Substâncias que em contato com a água emitem gases. Classe 5, substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos. Subclasse 5.1, substância oxidante. E por aí vai. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Cíntia? Flávio, boa tarde. Me tira uma dúvida. Nesse slide que você apresentou antes, falou que vem as 9 classes. Então, todos os caminhões que tiver com uma carga perigosa vai vir e vai, vamos dizer, afunilando as classes até chegar às 9 ou não? Eu entendi errado. Essa parte eu não consegui compreender. Dá para você repetir, por favor, Cíntia? E o áudio está um pouquinho baixo. Melhorou? Melhorou. O slide que você havia passado, como picou, eu não conseguia entender. Se toda carga perigosa, eu entendi que vai às 9 classes da ONU. No caso, é classificado uma classe, não que vai lá e vai funilando, funilando até dar as 9 numa carga só. É porque é o seguinte, essas classes são pré-determinadas, né? E aquelas classes ali, aqueles produtos têm suas subclasses, não é isso que você está perguntando, mas não é questão de afunilar, normalmente o produto se enquadra em uma daquelas classes ali. Era essa, mais ou menos, a pergunta? É mais ou menos isso. Não, mas você acabou me explicando, porque na hora que você foi falar do slide, em questão das classificações da ONU, deu para eu entender que tinha que colocar 9 classificações. Dentro das 9, tem as opções lá. Vamos supor assim, é uma carga de ácido. Aí vai identificando que é o ácido, aí vai colocando a classificação 1, classificação 2, entendeu? É assim ou não? Até Elas já das se enquadram 9. naquilo ali, né? Elas já se enquadram naquelas classificações, né? Que ele é padrão da ONU, né? E de repente, se tiver alguma coisa mais diferente, elas se enquadram em alguma daquelas subclasses. Aquelas 9 classes ali, elas são função do produto, mas elas são fixas, elas são padrão, aquelas classes ali. Então, tudo que Entendi, se já tem, se enquadra de uma forma ou de outra naquelas classes ali, naquelas classes ou naquelas subclasses. entendi. É porque assim, não é que tenha que se fazer E em colocar função do todas elas, produto, né? mas o produto é em função daquelas classes ali. Entendi. Tá ok, obrigada. Não sei se deu para entender mais ou menos, mas aquelas classes ali são fixas, elas são por padrão, certo? É por padrão internacional, vamos falar assim. Então, elas existem, né? E os produtos são adequados àquelas classes ali.
Não, eu Você entendi chegou a sim. ver, já aproveitando o gancho da sua pergunta, você chegou a ver aquele simulado lá da aula 1? Não, na verdade eu entrei na turma bem no finalzinho, então assim, eu estou pegando a matéria bem aos poucos, porque eu estou com, vamos dizer assim, eu estou meio atrasada, entendeu? Aí eu assisti uma aula sua, então tem algumas coisas que eu ainda não peguei, não acessei toda a apostila, igual o começo da aula, na hora que eu entrei, você já tinha dado início, aí por isso que eu fiquei meio perdida aqui. Ah, entendi, sim, entendi. Qualquer coisa Eu pode me entrei, chamar aqui, viu? foi, Dispõe. tá, eu entrei na última semana de janeiro, então assim, eu Ah, estou entendi, pegando. entendi. Estou acompanhando lá de baixo, vou pegando as matérias como se eu tivesse iniciado em dezembro junto com a turma, entendeu? Ah, Só que eu estou entendi. tentando Não, acelerar. tá certo, sim. Mas não deixa de ver o seguinte, essa simulação, porque aquilo ali, às vezes não dá, não, às vezes a postura traz para a gente, por mais que a gente leia, a gente não tem a noção real de como é que é feita a simulação, né? A postura traz para a gente lê e fala assim, não, beleza, né? É assim, assado, tem que tomar cuidado e tudo mais, né? Porque Aham. conforme a gente já viu, a gente já falou no transporte, tem sua legislação, né? Tem que ter o caminhão certo, ele tem que ter um caminhão, tem que ser um caminhão Tem vários específico para parâmetros que não aquilo. estão dentro da apostila, né? Isso, vários parâmetros. Aí, esse vídeo, né, essa simulação feita dessas concessionárias de rodovia, acho que é de São Paulo, 14 minutos. Você vê o tanto que o negócio é crítico, né? Que eu falo assim, normalmente quando tem um acidente com material com produto perigoso, né? Quem que vai dar o primeiro socorro, né? Como é que é feita a organização daquilo ali, né? Como é que é feito o zonamento, Outra, como é que é fechado aquilo ali, como é que é feita as triagens da vítima. Então é uma coisa crítica de se ver e falar assim, nossa, né? Pode falar. assim, não é tanto na aula hoje, mas se tiver como você tirar uma dúvida minha, se tiver como, ontem eu estava vendo Não, aquela pode falar aí. fiscalização da polícia. Ontem eu estava vendo aquela fiscalização da polícia rodoviária lá no Mato Grosso, esqueci qual que era a rodovia, Hum, mas é a rodovia mais de tráfego e de contrabando. Aí pegou um caminhão com combustível perigoso e ele tinha um tambor atrás, eu não sei o nome, que ele é liberado, mas tem que ter toda uma documentação. E o motorista ele foi apreendido porque a empresa já tinha sido acionada porque tinha vencido esse tambor atrás, eles não tinham feito a revisão dele e a falta dessa revisão faz um motorista, parece que andar mais quilômetros do que o que é, vamos dizer, a nova lei dos motoristas, né? Que eles têm o tempo para dirigir, para não ter esse cansaço e não ter esse risco, né? Por conta da periculosidade do transporte. O que é uhum. esse tambor que fica atrás da cabine do motorista? Ele fica do lado de fora. Você sabe o que é? Esse tambor. Cíntia, para ser bem sincero, eu vou pesquisar, porque eu também não sei. Vou pesquisar. Mas Eu sei que por conta desse tambor estar agora que você está vencido, aí falando, eles foram hum, fiscalizar. Pode falar. você fala esse tambor não é o bobagem. Tambor, você fala, é o que leva o combustível mesmo, é o tanque, se você fala. Eu não sei, eles não explicaram o que foi. Aí, por fim, eles colocaram a carreta desse motorista para avaliar por baixo dele. Ele estava com Deve ser o algumas tanque, conexões sim. no freio também. Caiu o policial rodoviário e falou É o assim: Mas tanque, você deve ser está o colocando tanque. sua própria vida em risco, porque com isso você vai trabalhar horas fora do que é da CLT, do que é contratado para a sua categoria. Entendeu? Aí eles não Não, deve explicaram ser o o que tanque, é, sim. porque então seria um tanque de combustível Não, é o mesmo, tanque, tipo um sim, sim. sobressalente? É o tanque, sim. Porque o caminhão é igual na foto que a gente viu, né? Deixa eu voltar nos slides lá para você ver. Cíntia, Quer ver? tá Oi, boa? Ká.
Tudo bem, e Joia. você? Cíntia, explica de novo o que é que ele falou sobre o tambor. Então, É ela o é tanque mesmo, legalizada. Cintia, é isso aqui, ó. Não, ela fica atrás da cabine, ela não fica nesses eixos que dá para sair, ela fica atrás da cabine do motorista, fica bem atrás do motorista, só que na área externa. Ela é bem comprida, ela é bem grandinha. Não é o tanque propriamente dito, não? Onde você Não, armazena o não, ele faz combustível? parte da. Não, ele é instalado na cabine do motorista. Eu nunca tinha reparado aquilo. Aí o policial rodoviário autuou ele e apreendeu a carreta porque ele já tinha sido autuado e ele falou que tinha conversado com o pessoal do RH para poder atualizar a documentação, que não tinha sido feito, para passar para o pessoal de segurança, e não tinha feito essa atualização de documentação. Aí, por conta que estava fora da data, ele foi autuado e no que foram fiscalizar na parte de baixo também, questão de freio também tinham mudado. Eu sei que é para ele rodar mais quilômetros, que não pode pela categoria, né, pela carga. E até Nossa, mesmo pelas horas do motorista, né? uhum. Agora eu vou olhar também, que eu fiquei curioso isso aí. Mas Então, não é o eu tanque, nunca né? nem. Não, Vai no caminhão mesmo. aí o policial não falou o que que era. Ué. Bom, por mim, deveria ser o tanque, mas você está falando, deve ser outra coisa, então. Eu vou dar uma pesquisada também, ver se eu consigo achar. Se eu Sim, conseguir achar, nem que seja uma imagem, eu te mando. sim, por favor, por gentileza, vou pesquisar também. Tá. Era só isso, a dúvida, Cíntia? Era sobre essas normas aí, mas você já tirou minha dúvida, que eu achei que tinha que colocar uma por uma e tal, mas ela já especifica. Sim, normalmente ela já adentra em alguma uma classe aqui, já, classe pré-determinada. Bom, exemplos de rótulos, né, que a gente comentou, que é muito comum, ou esse do corrosivo, que a gente vê direto na rodovia, ou esse do inflamável, combustível. Isso a gente chama de pictogramas, né? Tem uma NR específico para eles também, pessoal, que fala sobre simbologia, né? Que mostra que cada pictograma, cada desenhozinho tem sua razão de ser, né? Tem seu motivo para estar ali. Bom, e é isso, pessoal. Se alguém quiser comentar, fazer igual você fez, Ana, quiser tirar alguma dúvida ou quiser partilhar alguma coisa, alguma experiência, né? No mais é isso, né? Fica aqui meu muito obrigado e vamos conversando, gente. Se tiver alguma dúvida, quiser complementar alguma coisa. Ô, Cíntia, deixa eu te mostrar, deixa eu só voltar à aula anterior aqui, ó. Lá no começo da matéria, aqui, ó, slide 15, ó, tem essa simulação aqui, né, que eu comentei com você. Você vê e depois você me fala, assim, né? Não deixa de assistir, não, Ah, porque eu enriquece vou. demais esse conteúdo nosso aqui. Sim, sim, não, a apostila ela é bem, vamos dizer assim, um material mais bruto, né? A gente tem que afunilar mais para Sim, ver as entrelinhas, né? sim. Acho que eu não É vou por isso, conseguir. assim, eu até não estou conseguindo ver toda a matéria de uma vez, porque você tem que pesquisar, você tem que olhar, você tem que ver as diretrizes, as regulamentações, né? Sim, sim, é uma coisa meio, como diz, meio trabalhosa, mais extensa, né? Muita coisa que fala aqui, mas você vai puxando o fio da meada e fala, mas isso aqui fala do quê? Aí você vai ver que se depara com mais coisas ainda. Sim.
Ô, Carla, pode falar. Oi, Frank, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Aqui eu estava ouvindo a Cíntia, eu cheguei um pouquinho atrasada, eu estava ouvindo a Cíntia comentar, né, falar sobre o acontecido aí, mas assim, será que não seria aquele tambor, por ser um caminhão que transporta produtos perigosos, que tem aquele armazenamento de, como é que chama, gente? Aquele, serragem? Serragem. Deixa eu ver o que isso aqui pode acontecer, viu? Porque ele tem que andar no lugar mais seco, né? Ô, Carla, eu acredito que não, porque o policial rodoviário falou assim, sua documentação, se já foi autuado, e ele falou Hum, de alguma coisa que aquele tambor, com aquele tambor, ele, eu não entendi muito bem, mas parece que ele rodaria mais, entendeu? Só que ele estava fora do controle, não tinham feito regulamentação dele, a documentação Uhum. dele estava atrasada. entendi. Carla, a gente está com uma promoção também no Entendi. conjunto de short. Eu vou Pessoal, fica Vai para ter que. pesquisa mesmo, bem abordado, sim. Tipo, tô pesquisando aqui também, para ser sincero. Eu, por mim, era o tanque, mas já que você está falando isso aí, falando, gente, E eu estou provavelmente tem alguma procurando a coisa assim. imagem para eu te mostrar o que, que é, não consigo nem imagem. Eu nunca tinha visto, nunca tinha reparado isso atrás de carreta. Então, tipo assim, eu fiquei curiosa, o que, que é que ele faz que precisa dessa documentação? E assim, você compra a carreta, ele não tem, você coloca, por isso que precisa ter essa documentação, está atualizando. E eu não consegui entender o que, para que serve. Eu sei que o rapaz estava com carga e aí ele foi autuado. E não deixaram ele continuar Hum. a viagem dele, não. Ah, entendi. Eles são, ainda mais a federal, né? Eles são bem criteriosos a esse respeito mesmo. Se pegou e tem alguma coisa que, que não está legal mesmo, que não está certo, né? Ainda mais legislação, eles acontece isso mesmo. Eles param e atuam. É complicado. Deixa eu ver se eu acho aqui também alguma coisa a respeito. Será que talvez seja um filtro? Que eu estou olhando aqui, mas é um pequeno, eu achei aqui, mas é um filtro pequeno. Será que talvez seja um filtro grande? Estou procurando aqui para ver se eu vejo alguma coisa diferente. Porque normalmente é o caminhão, né, com o tanque, normalmente. Ou ele tem algum sistema de refrigeração, alguma coisa assim, mas Deixa eu.
Aqui, ó. Peraí, como é que eu faço para virar? Me ajuda aqui, Agatha. Como é que eu faço para virar a imagem? Aqui. Obrigada. Tá vendo essa parte aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Esse tambor vinha aqui, ó, onde sobe o filtro. Ele vinha um tambor aqui, ó. E esse tambor estava irregular. Ele era bem grandinho, aí vinha bem assim, ó, atrás da Não é o cabine. Arla, não? Não é o sistema de Arla do caminhão, não? Não, não parecia esse sistema de ar. Como se fosse Porque isso o daqui, só que sistema, não é assim. porque o Ele é sistema de aqui, ó. Arla, o sistema de Arla dá multa, e muito grande. Pode Ele pode, ser, porque ele pode ser eles não especificaram o que que é, só falou que estava irregular e não explicou. Aí vinha assim, mas não vem nesse formato aqui, ele era um metal mesmo, um metal é porque o acoplado sistema aqui, de ó. Arla, o meio ambiente, ele é ambiental, ele é um absurdo, né? Isso daí quebra todas as regras. Por isso que hoje em dia todos os caminhões têm um sistema Arla, né? E tem que andar com ele em dia, não pode chipar, tem a regrinha tal, né? Por conta do meio ambiente. Essa carreta dele também estava com esse negócio aí de chipado, que eu não sei o que que é. Ah, então foi isso, é o sistema do Arla mesmo, por isso que foi parado. O sistema do Arla estava chipado, e eles viram, entendeu? Aí viram, fica preto, fica uma borra preta. Todo caminhão que você vê aonde tem a saída do escapamento, então a borra preta, o caminhão está chipado. Quer dizer, o caminhão ali não tem mais o sistema de Arla. Ele não funciona. Então, isso para uma empresa que usa muito Arla é economia. Só que para o meio ambiente não é. E hoje a gente tem as regras, as normas aí, já de um tempo atrás, que é regra e está dentro da lei. Tem que regularizar, tem que ter um sistema de Arla. Então, foi isso que foi parado. Isso daí, o próprio motorista, ele está ciente, e se ele andar assim, ele vai quebrar todas as regras, ele tem que ser multado. Então, deve ser isso mesmo, porque É. ele já tinha sido autuado, na hora que foram olhar a documentação dele. Aí, como ele era motorista de empresa, ele falou que antes de sair de viagem, avisou para o RH e com o pessoal da segurança, e que liberaram para ele viajar assim mesmo. Aí que foram colocar, que eu não sei como chama também, a carreta naquela. Quando você coloca o carro para você ver a parte de baixo do carro, do caminhão, aí tinha algumas conexões com o freio também que eles tinham mexido. Que aí foi onde o policial falou assim, isso daqui é perigoso para sua própria segurança. E eles fazem isso para poder, acho que, economia para eles, para a empresa, parece dar mais potência para o caminhão também, parece que era alguma coisa com o freio. Porque o sistema de Arla, ele já foi chipado. Então, o Arla, quando o caminhão falta o Arla, ele não tem força suficiente quanto tem o Arla. Aí, automaticamente, eles chipam ele já cai. Só que aí eles têm que fazer uma ligação, um outro processo, para o caminhão não perder a potência. Porque tem subida, ladeira, né? O caminhão está carregado e tudo mais. Então, é isso mesmo. Boa pergunta, eu vou até olhar com mais calma aqui, pesquisar esse fato também Onde aqui. você está desenvolvido aí, Cíntia? É isso mesmo. É isso mesmo, é o sistema de Arla. A Cíntia está muda. Ficou muito. Cíntia? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, né? É só ter Ai, isso mesmo. desculpa. Depois que eu Agradeço a vi que estava participação de desligado. vocês aí.
e vamos conversando, Cíntia. Se tiver alguma dúvida, né? Agora você já me perguntou isso, agora eu vou ter que achar também aqui. E ressaltar, essa situação do sistema de Arla, para nós que estamos indo para o caminho do técnico de segurança, isso aí dá um trabalhinho também, porque eu acho que uma vez ou duas vezes, no máximo, no ano, tem os testes, tá, de fumaça, e lá o pessoal, a empresa tem que ir com tem aparelhagem, ou aluga, ou a própria empresa tem, aí tem que ter o selo, entendeu? Então, o que estava explicando, que eu não vi que o microfone estava desligado, é que essa parte aqui não era nesse material, era de alumínio, um inox. Aí o policial até falou assim, não é a conexão, o problema está sendo a documentação atrasada. Então, assim, foi uma carreta que foi acoplado, né? Ela não é de fábrica, nem nada. Do jeito que foi colocado. Isso mesmo. Porque, na realidade, você tem que ter legislação ambiental, você tem que ter autorização de tudo, né? Numa dessa aí, eles veem que você não tem documento nenhum, eles acabam parando e verificam mais coisas, né? É bem isso. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, né? E fica aí até a próxima, né? Porque a dúvida estou à disposição, né? Obrigado, Cíntia. Eu vou pesquisar aqui e a gente vai conversando. Beleza, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui também. Qualquer coisa eu te falo. Mas obrigado por tirar as dúvidas. Obrigado, Carla. Obrigada, viu, Carlinha? Por nada, Cíntia. Por nada. Obrigada a vocês.